4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília. Seu futuro profissional garantido. A explicação do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Mauro Cirino, sobre a aceitação pela maioria daqueles que participaram da Assembleia da proposta da Prefeitura com relação à questão salarial. 3% de reajuste e R$ 50 de aumento no cartão alimentação, bem distante do reivindicado. 12% e R$ 230 na questão do cartão alimentação, fora o plano de carreira. A onda de furtos de veículos continua. Mais 3 foram furtados em Marília nas últimas horas. A violência no trânsito custa muito para o país. Inscrições abertas para os concursos de investigador e escrivão da Polícia Civil. E neste dia 19 termina o prazo para inscrição para o concurso de soldado da Polícia Militar. Aécio Neves é considerado réu. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Informação importante para o segmento imobiliário. A Caixa Federal melhora a condição de financiamento. Juros mais baixos na compra da casa própria e a possibilidade de pegar um financiamento maior na compra de um imóvel usado. A Caixa Econômica anunciou mudanças nas linhas de financiamento que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. No Sistema Financeiro Habitacional, para a compra de imóveis de até R$ 800 mil, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. No caso dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, o imóvel pode custar até R$ 950 mil. Para os imóveis mais caros que entram no sistema de financiamento imobiliário, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. O percentual do valor de financiamento na compra de um imóvel usado também mudou, subiu de 50% para 70%. Já no caso de imóveis novos, o percentual foi mantido em 80%. A ideia é facilitar a compra da casa própria. É uma notícia boa para quem quer comprar, como também para quem quer vender. Vem favorecer o aquecimento do mercado imobiliário. Tem que ter o dinheiro na prática. Aqui em Marília, nos últimos tempos, muita gente reclamando da dificuldade para se conseguir o financiamento imobiliário na prática. A violência no trânsito custa muito para o país, começando pelas vidas, pelas pessoas que ficam com sequelas para o resto da vida e também o custo. O Brasil tem pelo menos um custo, um prejuízo de 36 bi por ano, em média, com a violência no trânsito. Só para você ter uma ideia, no final de semana, 4 jovens perderam a vida na região em 4 acidentes. É muita violência. Por isso, a gente convidou para comentar essa questão um especialista na área. Walter Galvão, boa noite. Boa noite. É muito prejuízo. Começando, evidentemente, pelas vidas, não, Galvão? Exatamente, é muita coisa, O desrespeito, né, que nossos governantes têm para com a nossa nação ultrapassa a todos os limites. É aquela situação que repetidamente tenho dito aqui, que o Estado se preocupa com a arrecadação, não com a educação. Então é assustador e vai ser cada vez pior, a tal ponto, né, porque a situação vai se agravando e nada se faz. Tem tudo que é tipo de projeto,
menos aquilo que está previsto no próprio Código de Trânsito, que é colocar na grade curricular a educação de trânsito, desde lá do prézinho, né, se for o caso, lá do ginásio, do colegial, também a nível superior, tudo isso é previsto. Mas cadê a vontade de fazer? Então o país vai de mal para pior e todos sentem aí na carne essa situação. Isto significa dizer que você não vê perspectiva, pelo menos a médio prazo, de uma melhora? Olha, Henrique, estou há 21 anos, praticamente, dia 9 de maio, a GT Autoescola vai fazer 21 anos. Então, eu estou há 21 anos nesse ramo de atividade. Nesse aspecto em que o Estado tem que melhorar, não vejo uma luz no fim do túnel. Porque, assim, aqui no nosso estado, São Paulo, e por fim até para o sul do país, um desenvolvimento é bem maior. Mas se você pensar em termos de Brasil, ainda existe muito atraso. E dói na própria carne, né? Nós vemos nosso país sendo administrado hoje por pessoas incompetentes, se não corruptos de toda a ordem. Então, esse custo é o trabalhador que paga, nós é que pagamos, né? Através dos nossos impostos. Quando o cidadão está lá no hospital, que bem ou mal está recebendo o atendimento, mas é com o nosso dinheiro. Sem contar que já são desviados milhões e milhões na própria saúde, ainda temos que conviver com essa situação e que o cidadão só se lembra, né, do que é uma situação dramática, que é a educação de trânsito no nosso país, quando tem algum ente querido que veio a falecer ou que está aí inválido para o resto da sua vida. Ou às vezes até na situação vegetativa em um hospital. Ora, o único bem maior que nós temos é a vida. Acabou, acabou. Agora, será que não vamos pensar, e começa pelo município, vamos dizer, né? Começa na educação aqui, na base, né? Em que, quando é que se vai pensar realmente em prol da população? A situação é só arrecadação? É os cofres? É isso que interessa? Então, não querendo fazer qualquer conjectura ou querendo falar de política, mas nós não vivemos numa sociedade sem que tenhamos que olhar para aqueles que nos representam, porque nós os colocamos lá, portanto, nós os tiramos também. Então, temos políticos que ficam aí 10, 15, 20, 30, 40 anos só roubando, só desviando. E para o país, nada. Para você que está aí me assistindo, é sabedor disso. Agora, da mesma forma como a gente coloca, a gente tira. Mesmo que alguém diga, mas o outro que vem é ladrão, é incompetente. Não sei, não sei. Mas o que eu sei é que quem está aí não nos representando de fato e nem fazendo o bem para a sociedade, tem que ser tirado imediatamente. Sabe por quê, Henrique? Nós estamos aqui há 20 anos que eu sou convidado por você e eu agradeço sempre, porque nos dá a oportunidade de passar todas as orientações, e esse canal de TV tem sido muito importante nesses aspectos de bem informar a população de Marília. E eu faço questão de inclusive, lhe agradecer por essa oportunidade que sempre me é dado, mas de dizer, né,
eu tenho a convicção do seguinte: passei 20 anos e não quero passar mais 20, se eu puder viver mais 20, dizendo que o índice de mortalidade em acidentes de trânsito está sempre aumentando. Eu, como educador, né, como respeito que tem para com a vida que todos devem ter, e a grande maioria eu tenho, tem que questionar mesmo. Então eu faço aqui um questionamento mesmo. Porque o que pode mudar agora somos nós. Fazendo o quê? Tirando essa gente incompetente, esses bandidos, essas quadrilhas que tomou conta de norte a sul, de leste a oeste no nosso país. É o único jeito de melhorar. Senão vamos estar sempre dizendo aqui o alto índice de mortalidade, que não é ainda o real, é muito mais do que se divulga, e vai se dando um nó, porque 40 bilhões de reais em gastos com acidente de trânsito não é coisa pouca, não. Então eu acho importante a conscientização por esse caminho que eu estou me expressando e tentando me fazer entender. É isso. Muito bem. Obrigado, Walter Galvão, especialista em trânsito. A média de vítimas fatais por ano no Brasil, na violência do trânsito, é de 50 mil. Mas e aqueles que morrem depois, que ficam hospitalizados, que ficam em casa tentando se recuperar da violência? Aí, esses mortos não entram nessa estatística, ou seja, o quadro é muito pior. E todos nós temos responsabilidade. O trânsito não é apenas motorista ou motociclista, é o ciclista e também o pedestre. E atenção, você está com o nome negativado? Recuperadora Líder resolve o problema para você. Você que está com o nome negativado, no SCPC, Serasa, cartão de crédito, bancos, dívidas com hipoteca de imóveis, dívidas com alienação do seu veículo. Não se preocupe, não se desespere, porque a Líder resolve o seu problema de forma imediata. Entre em contato com um agente da Recuperadora Líder, 0800 60 65 072. 0800 60 65 072. O Brasil é um campeão mundial do acesso à rede mundial de computadores, à internet. Mas e a proteção daqueles que acessam a internet? Esse é um problema muito sério e não há uma legislação específica sobre essa questão no país. Quando o assunto é internet, muita gente fica com dúvidas. Até que ponto nossos dados estão protegidos? Eu fico com medo, né? Os dados eu acho sim, estão bem protegidos. Eu não consigo confiar. Eu tento compartilhar o menos possível de fotos ou então informações pessoais e profissionais também. Cada vez que alguém baixa um aplicativo no celular, pesquisa um produto ou efetua uma compra, está compartilhando seus dados. Como no Brasil não existe uma regra específica sobre o que pode ou não ser feito com esse banco de informações virtuais, online, corre-se o risco de uso indevido por parte de empresas e até de partidos políticos. O artigo 57 da Lei das Eleições, por exemplo, proíbe a venda de e-mails para fins políticos, mas não deixa claro se o marqueteiro de uma campanha política pode comprar os dados dessas pessoas. Tramita no Congresso o projeto de Lei 5.276, que oferece garantias de proteção ao titular do dado pessoal por meio do consentimento para se autorizar a coleta dessas informações. Essa advogada explica que a proteção de dados não é específica e tem como base o princípio constitucional da privacidade e as previsões do Marco Civil da Internet, mas avalia que ela deveria ser mais rigorosa. Não existe uma lei específica que seria o ideal para que a tutela dos dados fosse feita de maneira harmônica para todos os setores que trabalham com informações dos usuários. A advogada lembra que é preciso ficar atento sempre que der permissão a um aplicativo. O dado é uma espécie de moeda, então o usuário, quando participa de alguns serviços gratuitos, na verdade ele está fornecendo em troca
né, as suas fotografias, os seus dados pessoais, as suas preferências. E isso tem que ser ponderado, porque isso coloca como alvo de propagandas dirigidas e ainda o mau uso desse tipo de informação ele pode cair aí nas garras de criminosos que podem se valer de engenharia social para se passar pelo banco, se passar por alguma instituição, tentando fazer com que ele transfira algum tipo de dinheiro ou vantagem para esse fraudador. É uma questão muito séria, tome cuidado. Daqui a pouco você vai ter informação. O Dia de Alerta à Hemofilia. Mais informações para você. População está reclamando da irregularidade na coleta de lixo em grande parte da cidade, principalmente Zona Oeste. Já já